Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal, estamos aqui para mais um episódio imperdível do quadro Papo com Dublador, onde eu entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira e hoje eu estou com um nome de peso, gente. Dá licença, eu tô com a mulher biônica aqui, pô. Eu tô aqui com a mulher biônica, eu tô aqui com a mulher gato do Batman na série animada, eu tô aqui com a voz de grandes atrizes da história do cinema, Diane West, Diane Keaton, Sigourney Weaver, Faye Dunaway e muitas outras atrizes. Estamos também com a professora Helena do Carrossel. Olha só, gente. Olha só, e tudo isso com uma voz. Marlene Costa, que além de dubladora também é diretora de dublagem, ela dirigiu tanta coisa, gente, a gente vai falar um pouquinho disso, mas ó, é um currículo invejável, é um currículo incrível. Marlene, muito obrigada por você ter topado aqui participar esse tempinho aí na sua agenda, super agenda, para a gente bater um papo aí sobre dublagem. Se apresente aí para a galera, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. O prazer é meu de estar aqui com vocês, porque falar da minha profissão, para mim, é um presente, porque eu adoro a minha profissão. Então, eu estou aqui à disposição. Espero lembrar tudo, porque são 51 anos de profissão. É muita coisa. Coisa, nossa, é bastante. Eu outro dia me peguei e falei, gente, eu tenho 51 anos de profissão. Eu cheguei no Rio, eu sou paulistana. Eu cheguei no Rio muito jovem e me foi apresentada essa dublagem da Herbert Richards. Eu fiquei encantada, porque eu vim para fazer televisão, o Shazam. Aí eu vi aquilo, eu fiquei encantada. Eu já tinha dublado, eu me dublei. Por isso que eu sabia dublar. Eu fiz 3 fitas e as 3 fitas fui eu que dublei. E aí falei, poxa, eu quero. Aí você sabe que aí eu realmente optei, eu fazia televisão, fiz cinema, mas o cinema é esporádico, né? Fazia teatro infantil, e comecei a dublar, falei, essa aqui é a minha praia, é aqui que eu vou ficar. E foi ali que eu fiquei, abri mão de tudo, não quis mais voltar, não aceitei mais fazer nada em televisão. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E foi onde eu estou até agora. E muito feliz. Que maravilhoso, que sensacional, né? E aquilo, né? Quando bate o ofício, quando o ofício bate na porta, né? Quando você teve esse primeiro contato com a dublagem, falou: aqui é a minha casa, é aqui onde vou passar meus próximos 50 anos e continua fazendo, sabe? Então, isso eu acho fantástico, isso, né? Foi, para mim, eu jovenzinha, chegando no Rio de Janeiro, você já é deslumbrado, né? Aí você pega aquela técnica, porque eu tinha feito uma coisinha ou outra lá na IC, porque em São Paulo não tinha tempo para dublar, porque eu era Uhum. contratada da Excelsior, ainda existia a Excelsior, e, e fazia teatro e tal. Então eu fui lá, o Ezio e a Gilmara me chamaram para dublar uma coisinha lá na IC. Eu achei tão difícil, porque eles não dublavam de fone, e falei, não, não, ainda não é a coisa. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vi os estúdios da Herbert Richards, como eles faziam, com fone, eu falei, gente, é isso que eu quero, eu gosto. E realmente eu aprendi a dublar dentro da Herbert Richards, porque eu tive mãos maravilhosas, tipo Mário Monjardim, que me deu um apoio, sabe? Não, vamos lá, você vai, calma, me dava papel grande, eu apanhava, socorro. Mas, de repente, sabe, é que nem andar de bicicleta. Uhum. Você pega a coisa, aí ninguém mais te segura, entendeu? E foi Sim, assim. sim. Sim, Foi eu assim sei que eu porque optei. pô, mas que maravilha. Eu tenho DRT, né? Sou formado, né, em Sim, ator e eu também fiz alguns cursos de dublagem. Quero muito entrar nessa profissão linda, maravilhosa que eu admiro tanto, né?
Eu sei como que é isso, né? No começo, até você se acostumar com toda aquela mecânica que é a dublagem, é uma coisa que assusta de primeiro momento, mas depois, quando a prática se instaura, nossa, você olha aquilo e vamos que vamos. É Sim, isso aí, sim. já estou em casa. Eu não posso enganar que existem coisas dificílimas, sabe? A gente entra no estúdio, vai dublar, aí tem bifes, e a pessoa falando rápido, falando rápido, falando rápido, e termos que você não pode trocar. Existem coisas dificílimas, entendeu? Uhum, Mesmo sim. para gente, mesmo para gente. Mas quando você sabe o mecanismo, quando você tem a interpretação, quando você sabe ler, tudo fica mais fácil. Sim, Porque quando eu sim. falo saber ler, é saber ler para interpretar, entendeu? Sim. Você falou Herbert Richards, que é um ponto Herbert também Richards. que a Herbert Richards foi um celeiro para grandes nomes da dublagem, várias experiências teve. Eu queria que você falasse mais um pouco como foi para você toda essa vivência na Herbert Richards, né? Que você já estava contando um pouquinho. Como é que foi fazer parte desse nome, que é um nome que quando você pensa em dublagem, Herbert Richards vem na mente, né? Sim, né, Automaticamente. ficou na cabeça de todo mundo, né? Bom, quando o Rodney Gomes me levou lá, porque ele era um ator que fazia São Paulo, eu conheci ele de São Paulo, ele falou, vou te levar lá. Aí eu fui, eu fiquei encantada. Nessa época eram só 4 estúdios. Ele tinha todo aparato para fazer mais como ele fez depois, né? 10 estúdios. E aí eu amei, comecei a dublar devagar, mas foi aí que eu ganhei a Liv Uma, foi aí que eu ganhei a Feidano, foi nesse começo meu mesmo, fazia séries comédias, que eu não me lembro, uma que chamava Hospital Louco, que era uma delícia, uma delícia, uma delícia. E aí eu me casei, tal, me separei, e eu estou falando isso porque nessa separação eu fui a São Paulo nesse dia buscar minha mãe com o cachorro e tal, então eu fui de carro. E quando eu estava lá em São Paulo, tocou o telefone. Marlene, você precisa vir para o Rio. Por quê? Porque eu quero botar você na Mulher Biônica. Eu falei, tem certeza? Não, você tem que vir, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Eu botei tudo no carro e voltei, porque eu não gosto, eu não, nem quando eu era muito jovem, eu gostava de dirigir à noite. Mas eu Uhum. enfrentei, entendeu? Enfrentei porque eu tinha que estar 8 horas da manhã na Herbert Richards. E comecei a dublar Mulher Biônica, que nossa, a James Summers, ela é um personagem que eu jamais vou esquecer, né? Eu Sim. amo, amo, amo. E começamos e tal. Aí foi que eu desenvolvi muito mais ainda. Eu sei que frequentei, mas não consigo me lembrar. Eu estou me lembrando, Michael. E quando chegou em 78, nós paramos de dublar. Foi a famosa greve de 120 dias. Até ali eu já tinha feito, acho que umas 3 ou 4 temporadas da Mulher Biônica. Uhum. Com 60 dias de parada da greve, alguns colegas nossos furaram a greve. Eu não furei. Eu não furei. Aí o seu Herbert gravou A Mulher Biônica com a falecida Sumara, mas mandou me chamar. Uhum. Ele mandou me chamar e me mostrou a tabela. Falou: ó, eu já gravei, mas se você vier fazer, eu regravo. E naquela época, Vitor, a gente gravava juntos. Sim, Não gravava separado como depois passamos, não é hoje, só hoje. sim. Já tem muito tempo que a gente faz isso. E aí eu já estava, a Fernanda já tinha nascido, eu já tinha voltado com meu ex-marido, a Fernanda já tinha nascido, e eu estava grávida da Flávia. E aí eu falei para ele, falei, olha, seu Herbert, eu adoraria ter, ter essa minha filha aqui, como eu tive esta. Tanto que com 15 dias eu voltei a dublar por causa da Mulher Biônica, quando eu tive a Fernanda. Uhum. Aí eu falei, mas eu ainda, a minha categoria está parada.
Eu respeito o senhor como empresário e eu peço ao senhor que me respeite como categoria. Ele me Uhum. tratou muitíssimo bem, como sempre me tratou, e eu saí dali, fui-me embora e fiquei 7 anos sem trabalhar lá. Olha, Não é conta de mentiroso, não. Foram sim. 7 anos. E aí eu voltei para Herbert, depois de 7 anos. Nesses 7 anos, a gente fundou a Combate, era uma cooperativa, para nós podermos trabalhar, né? Sim. Porque ele não aceitava a gente de jeito nenhum, tal. Mas quando esses 7 anos passaram, ele me chamou. Uhum. A falecida Carmen Sheila Hum. ligou para minha casa e disse: Olha, seu Herbert quer falar com você. Eu falei: É, Sheilinha? Não, ele pediu para eu ligar para você. Tá bom. E aí eu fui lá. Aí ele falou: Marlene, vamos esquecer o passado, vamos voltar. Eu falei: Tá bom, seu Herbert, eu volto. E voltei. Depois de 3 anos, não, 2 anos, eu já estava dirigindo. Olha só, hein? Que Eu já legal, tava... que história, né? É muito legal a gente saber esses bastidores, né? Porque são bastidores importantes, né? É o contexto, né? Da história, né? Então É é como veio, maravilhoso. né? Como veio, Sim. né? Quando ele me chamou na sala dele, olha, você vai dirigir? Eu falei para ele: Não, senhor Herbert, eu não estou preparada ainda. Não, você está sim. Eu falei: Não, senhor, deixa eu me preparar e eu volto aqui. Quando eu saí da sala dele, a Ângela Bonatti me encontrou. E aí, aceitou? Eu falei: Não. Ela falou: Como? Eu falei: Não. Aí ela falou: Não. Passou a mão, vem aqui. E me levou de volta para a sala dele. E fez eu aceitar. E nunca Olha mais só. parei. E nunca mais parei. Olha Foi que isso. legal. Saudosa Angela Bonatti aí também, né? Outra Pois grande voz que é. nos deixou, infelizmente, recentemente. Né? Mas olha só, história, gente. Isso aí é história de bastidor. Isso é maravilhoso. Agora, Marlene, a gente estava falando, né, de alguns nomes da dublagem, e eu queria perguntar para você se na época que você começou, quais foram suas inspirações desse mundo da dublagem, né? Quais foram. Você pode falar dubladores que estão vivos, dubladores já falecidos, que Pra... marcaram muito a sua trajetória? Eu não lembro muito bem dos nomes das pessoas, né? Porque eu era muito jovem, mas o pessoal de São Paulo me marcou muito, Uhum, muito, porque eu era paulista, né? Quer dizer, eu sou paulistana, e eu vim para o Rio. Então, eu tinha como referência é, aquela maravilhosa, que eu esqueci o nome, que fazia Dini é um gênio. uhum. Né? Eu tinha como referência a Rita Cleós, que era maravilhosa. Eu tinha como referência naquele momento a Arlete Montenegro, que até hoje dubla, a Gessi Fonseca, entendeu? A minha relação com a dublagem de mulheres era com elas. Eu cheguei no Rio, eu conheci a Ruth Chelsky, maravilhosa. E, infelizmente, morreu muito jovem, né? Uhum. Maravilhosa. E os homens, eu conheci o Campanile naquela época, que eu gostava muito do trabalho do Campanile, do João Paulo. Tem vários que eu me desculpem, pessoa, olha que não dá para lembrar de A todo gente mundo. entende, a O gente entende. Francisco, nossa, tanta gente, meu Deus do céu. O Barolão, né? O Barolão, depois o Barolinho veio para o Rio e começou a dublar no Rio aqui comigo. Uhum. Então, a minha referência toda é essa. Depois cheguei na Herbert Richards, eu conheci a Carmen Sheila, fantástica. A minha referência é essa de São Paulo, principalmente porque a minha mãe era cantora. Minha Uhum. mãe era cantora contratada da TV Record. Então, a minha infância foi toda na Rádio Bandeirantes, depois na TV Record. Eu Uhum. passei porque minha mãe me levava e eu conheci todas essas pessoas. Então, para mim, todo mundo era meu tio. Tio, tia. Hoje em dia eu nem falo, porque socorro, vão se sentir muito mais com idade, né? Mas eu conheci eles todos de Rádio São Paulo, porque naquela época era a Rádio Record, Rádio São Paulo juntas.
Então, Uhum. eu conheci todo mundo do radioteatro, sabe? Que Eu ficava maravilhoso. encantada, eu criança ficava encantada. E aí, quando cheguei no Rio, eu fui conhecendo o Luiz Manuel, sabe? O Ribeiro, que também era ótimo. Nossa, que dublador e que diretor. O Valdir Fiore, Uhum. o Pérez, o Alberto Pérez e Mário Monjardim. E Mário Monjardim me adotou. Eu passei a ser filha dele, praticamente, sabe? E aí ele teve muita paciência comigo, porque por mais que eu tivesse a queda para dublagem, nunca aprendi com ninguém, isso veio de mim. Você tem, para técnica, você tem que apanhar um pouco para você ter. E o Mário Monjardim teve essa paciência comigo e me colocou muito no Barnaby Jones, uma série que tinha naquela época, que o Milton Luiz fazia, e eu fiquei encantada. Porque eles iam dublar, eu ficava assim, ah, que nem fã. Imagino. É que nem hoje, que os fãs, quando encontram a gente, quando a gente vai em algum evento, alguma coisa, e fica assim, ai, fala mais um pouco, fala que nem a Sheila fala, sabe? Sim. Fala que nem, fala como a professora Helena falava naquela apresentação. Falo, eu não tenho esse problema. Para mim, não me. Pelo contrário, eu fico até feliz de saber que eu marquei tanto na infância de tanta gente, né? Isso é muito importante. Então, Sim, isso é muito legal. foi assim que eu comecei lá na Herbert e aí fui me desenvolvendo. E a dublagem, você, a cada dia, você aprende mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Sim. Entendeu? Nossa, É, é maravilhoso isso. É aquilo, né? Você conviver com esses grandes nomes, né? E é a questão da geração, né? Então, eu acho isso fantástico, né? O quanto a dublagem ela ajuda e ela impacta a vida das pessoas, sabe? Ela faz parte de uma lembrança feliz quando você estava lá almoçando, quando você está fazendo alguma coisa, você ouvia aquela voz fez parte da sua vida, então é maravilhoso isso. isso é uma delícia, você não faz ideia o que é para mim alguém lembrar que eu fazia felina, sabe? Uhum. E chega miando perto de mim, eu acho uma delícia, que coisa. Sim, sim, Como nós fizemos parte da infância de tanta gente, né? sim, E depois mesmo com as séries, porque antigamente com a televisão aberta, não tinha os streamers, né? Então era tudo na televisão aberta, os seriados, tudo. E as pessoas eram fiéis, estavam ali toda semana assistindo. Hoje em dia você tem a sua opção, eu acho perfeito. Ou você vai para um lado, você vai para o outro, não quero ver isso, ou fica na TV a cabo, ou vai para um streamer. Então, ou vai para o cinema, como eu adoro cinema, entendeu? eu também. As pessoas todas falavam para mim, poxa, Marlene, mas você trabalha diuturnamente com filme na cara, ainda é domingo ou sábado, vai ao cinema? Eu falei, porque eu vejo diferente, porque eu quero saber tudo, eu quero ver a direção que o cara está tendo, entendeu? Então, por isso que eu quero ir ao cinema. Eu quero ver a interpretação grandona. É isso que eu quero ver. Eu quero ver qual é a linha que eles estão tendo agora, porque cada diretor faz de um jeito, né? A gente que dirige dublagem entende muito isso, né? Então, para mim, teatro, cinema é a minha diversão predileta. E você está corretíssima. Você está corretíssima. Exatamente, é um hábito maravilhoso. Falando rapidamente do Monja, assim, eu acho o Monja fantástico, né? Infelizmente, É. né, não tive a oportunidade de poder entrevistá-lo, mas eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Monja, eu ia ficar rindo a entrevista inteira, porque ele tinha um jeito muito engraçado. O Ele jeito tinha, dele falar era engraçado demais. mas ele era sério. Sim. Quando ele era sério, normalmente. Eu tenho uma passagem com ele fantástica. Eu ia dublar Cristina, Rainha da Suécia, com a Liv Ullmann e Peter Fink. Aí ele chegou para mim e disse assim, ô, sua menina, você que dubla Liv Ullmann, né? Eu falei, sou. Eu muito humilde, né? Sou, monja. Não sei se é para você, não. Eu falei, mas eu vou te botar. Eu falei, então vamos fazer uma coisa?
a gente começa a dublar, você pode me dirigir o quanto você quiser, porque para mim é só aprendizado. E se você achar que não sou eu não quero receber, você vai e bota quem você acha que tem que ser. Ok? Ok. Aí, nessa época, a gente dublava ainda juntos, mas a minha personagem, ela tinha muita coisa sozinha. Aí começamos a dublagem, 1 hora, lá a gente começava às 8, 9 horas da manhã, ok. Aí quando deu 15 para as 10, 10 horas, que o seu Herbert passava um cafezinho para gente, aí ele falou, vamos parar, vamos fumar um cigarro. Naquela época eu fumava, infelizmente. Aí eu virei para ele e falei assim, Monja, e aí? Como é que tá? Era você mesmo. Eu fiquei tão feliz que você não faz ideia. Quer dizer, eu estava fazendo direito, era para mim mesma a personagem, a atriz. Eu fiquei muito feliz, mas eu nunca esqueci dele. Depois que a gente ficou macaco velho, né, como a gente chama, ele me gozava muito. Lembra quando eu deixei você tremendo? Que legal, que história bacana aí com o nosso grande Ah, Monja. Mas ele era maravilhoso. sim. Mas, Marlene, eu vou falar uma coisa para você, porque assim, né? A dublagem veio de berço, né? Porque você tem duas filhas que são gigantes hoje no mundo da dublagem, né? Que é a nossa querida Não, Fernanda Baroni e a Flávia Sadi, né? Uma Mulher isso, Maravilha e uma Viúva Negra. Olha só. isso. E a mulher biônica. E a mulher, olha, gente, a mulher biônica, Mulher Maravilha, a Viúva Negra, gente. Olha que trindade. Eu queria ver esse crossover aí no cinema, com certeza. Mas eu queria perguntar para você, Marlene, como é que foi essa questão das suas filhas, né? Ah, Você imaginava que elas trilhariam esse caminho na dublagem? Como é que foi você descobrir e saber hoje que as duas elas têm um nome consolidado aí no mercado? o que acontece? A Fernanda sempre me pediu para dublar. A Flávia não muito, mas a Fernanda sempre me pediu para dublar. E eu dizia para ela: não, 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 não e não. Aí eu estava fazendo uma série chamada Bill Cosby, eu fazia a mulher do Bill Cosby e dirigia a série. Apareceu um casal, um garotinho e uma garotinha. Eu não Uhum. tinha ninguém. E ela falava pouco. Eu falei, ah, tá, vou deixar a Fernanda só. Falei para ela, olha, você vai, mas é só para você experimentar, não tem isso, tá? Ai, minha mãe, tudo bem, tal, não sei o quê. Foi uma belezinha. E o garotinho foi o Peterson Adriano. Ô, Eu, Peterson Adriano. eu botei 3 caixotes para ele, porque ele era ainda menor que ela. 3 para ele, 2 para ela. E foi assim, a primeira vez que eles dublaram e ela dublou. E passou. Aí ela fica, mãe. Eu falei, não, Fernanda, não adianta. Você vai estudar, você vai fazer faculdade. Eu não quero você na profissão. Eis que seu Herbert me chama e fala assim, Marlene, eu aceitei um contrato com o Silvio Santos e nós vamos ter uma novela que eu quero que você duble, faça a principal e você dirija, que é o Carrossel. Eu, Oh. aí eu falei, como é que é, seu Herbert? Não, você vai dirigir e você vai dublar a principal. Mas eu tenho um detalhe. Eu falei, qual detalhe? O Silvio Santos só quer criança. Eu falei, mas, seu Herbert, a gente tem 2 crianças. A gente tinha a Adriana, eu acho, o Zé Léo. O Zé Léo acho que nem estava ainda lá, que ele não entrou no Carrossel. Era a Adriana, acho que só. Ele falou, faz teste. Eu falei, mas com quem, seu Herbert? Que criança que eu vou pegar, seu? Pega suas filhas, pega o filho do outro, pega o filho do Eurico. Eurico era o irmão dele. Uhum. Aí o que eu fiz? Cheguei, comecei a lembrar quem é que tinha filho pequeno e falei, traz para fazer teste. E aí foi, a Fernanda foi, a Flávia virou para mim e disse assim, mãe, me bota num pequenininho, eu não quero fazer teste, não.
me bota num papel pequeno. Eu falei, tá bom. Então, ela não precisou fazer teste. Aham. E todos fizeram teste, só ficou adulto, só o Cleonir. Uhum. Porque o Cleonir, ele tinha uma voz, ele tinha 50 anos e a voz dele era pequenininha, que nem a do Zezinho Paulista. O Aham. Zezinho Bútulo era assim a voz dele. O Cleonir, a mesma coisa. Então, foi o único que ficou. Todos foram testes, todos começaram ali naquela novela. E aí começamos a novela, tal, a Fernanda, feliz da vida dela, ai meu Deus. A Flávia chegou para mim lá por uns 40 capítulos já. Mãe, ela quase não entra. Eu falei, ué, você não me pediu um papel pequeno? Eu te botei no papel pequeno. Ah, porque eu queria um papel. Começou a gostar, entendeu? Olha, que legal. Aí veio a Clementina, uma menina que entrou no Carrossel. Eu falei, tá, então você vai fazer a voz bem fininha para ficar bem diferente da outra e eu vou te botar na Clementina. Assim começou. E assim começou a vida. Só que, para mim, ia ser só aquilo, Uhum. mas não foi. Só que elas chegaram para mim e disseram, mãe, a gente continua tirando nota muito boa, porque eu exigia isso das crianças, todas que trabalhavam comigo. Eu queria o boletim, elas traziam o boletim para mim, eu via as notas dela. Para continuarem a trabalhar comigo, era só dessa maneira. Quem não fosse bem do colégio, eu dizia, sinto muito, você não trabalha mais comigo. Eu fazia isso mesmo. Aí foi passando, foi passando, foi passando. Elas entraram na faculdade, dublando aqui, dublando ali. Aí começaram a dirigir. Quando elas começaram a dirigir, eu chamei as duas e falei, olha, vocês são minhas filhas. Então, por favor, façam o melhor que vocês puderem, sejam melhores do que eu. Uhum. E aí, Vitor, elas levaram tão à risca que elas são melhores do que eu. Olha, isso é fantástico isso, né? Toda essa história, todo esse caminhar, assim. Nossa, eu queria muito poder ter um dia entrevistar suas filhas, porque com certeza elas têm muita história, muita vivência na dublagem para contar, com certeza. Agora, Marlene, vamos falar um pouco sobre direção de dublagem, né? Pois não? Uma área que você dirigiu um monte de filme, mas muita coisa, assim. E aí eu queria perguntar para você, porque o processo de direção de dublagem é completamente diferente do processo de dublar, sabe? A direção de dublagem, ela tem todo um cuidado, você tem que A saber responsabilidade é uma maior, muito maior. responsabilidade exatamente. Eu quero perguntar para você como que é esse processo da responsabilidade de você dirigir um filme, porque tem toda a pressão do cliente, tem a questão da escolha das vozes, às vezes tem teste, às vezes não tem, né? Às vezes você já sabe que dublador você vai escolher, que combina com aqueles personagens. Como é que funciona todo esse processo da direção de dublagem em si? Olha, antigamente, quando eu passei a dirigir, era melhor, tá? Porque o diretor escolhia. Tanto que você vê a UP, eu que dei para a Selma Lopes. Fui eu que escalei Ah, a que Selma na UP, maravilha. no Cor Púrpura. Eu que dirigi aquele filme. E outros, aquele do o Samuel L. Jackson para o Márcio Simões. Tem vários que eu botei lá. Ok. Antigamente era assim, a gente escolhia. Depois, quando a Globo passou a ter um departamento de cinema, o departamento de cinema pedia para a gente quem que a gente queria escalar. Aí a gente falava, quero fulano, 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 e dava também uma opção. E eles eram os donos, né? Então, o cliente manda sempre. Então, Globo também batia o martelo. E aí começaram a vir os filmes para cinema, tá? O live action, o primeiro live action, sem ser desenho, fui eu que dirigi, que foi a Armagedon. Inclusive, o Garcia Júnior falou para mim: olha, você tem uma grande responsabilidade, porque se eles gostarem do seu trabalho, a gente vai abrir uma porta para o nosso mercado, que a gente vai passar a dublar muito mais filmes live action. Eu falei, olha só a responsabilidade, né? Ele botou todas as minhas costas, mas tudo bem, foi assim.
Aí também aí começamos a fazer testes. A gente começou a fazer teste para live action e para desenho, animação. Nas dubladoras, os clientes começaram a pedir testes também. Então, gente, tanto os clientes de filmes quanto o próprio Silvio Santos. Mas o Silvio, às vezes, Norival, acho que é Dorival, isso. Eu falava assim para ele: olha, eu posso te mandar teste, mas para mim, é essa daqui, tipo, vou te dar um exemplo, A Usurpadora. Eu ia mandar 2 testes para ele. Isso é uma coisa de bastidor. Mas a outra atriz que eu queria que fizesse o teste, não podia, eu tinha que mandar o teste. E eu queria que a Sheila Dorfman, ganhasse, porque eu achava ela perfeita. Aí o que eu faço? Eu ligo para o SBT, falo com ele, eu digo: olha, eu vou te mandar um teste. Eu tenho certeza, eu deixo de dirigir na Herbert, eu peço demissão se você não gostar. Eu duvido. E fiz o teste com a Sheila Dorfman para a Usurpadora, e ele falou: tá maravilhosa, tá aprovada, e você não vai sair daí, pelo amor de Deus. Que legal, que legal. E aí começou também, nessa fase, começaram os clientes a querer fazer teste. Até aí eu acho normal, legal e tal. Hoje em dia, e aí todo mundo diz: esse é meu boneco. Quando você dubla muito um ator, a nomenclatura é essa: esse é meu boneco, esse é meu boneco. De uns anos, muitos anos para cá, não existe mais boneco de ninguém. O boneco é do cliente, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, quando eu mando para o cliente uma relação de pessoas que fizeram, a gente bota tudo que ela fez, tá? Manda o sample da pessoa e manda também uma terceira pessoa. Se eu não tenho 3 que já tenho feito, eu mando uma terceira que eu acho que seria ótimo. E assim eles escolhem, entendeu? Não somos mais nós que escolhemos, é o cliente que escolhe. E tudo bem, o produto é dele. Eu não posso ir de encontro a ele se ele está me pagando e quer que eu faça daquele jeito. Então, eles escolhem. Às vezes a gente manda o sample só e às vezes a gente manda o teste. Eu faço questão, às vezes, de chamar a pessoa, principalmente aquela que faz muito, e fazer o teste com ela, como eu faço com as outras, da mesma maneira, sabe? Tomando o maior cuidado, tendo o maior carinho, para que ela tenha a mesma chance que outros fizeram, né? Então, o processo hoje em dia é esse. Às vezes, o próprio cliente já te manda: para o fulano eu quero fulano, porque eles já conhecem. Eles já sabem, conhecem, né? Eu quero fulano, Beltrano, Ciclano, e assim. Agora, a gente, na pandemia, a gente teve uma coisa muito boa, que nós começamos a nos misturar, Rio e São Paulo, né? Eu escalava muito paulista e eu era muito escalada por São Paulo também, ainda sou. E todos, houve esse intercâmbio que eu achei fantástico, fantástico, né? E conheci dubladores maravilhosos de São Paulo, que trabalham muito comigo, entendeu? E é isso, Vitor, a vida é essa, e que segue. Sim, sim. E assim, nessa gigantesca experiência em direção de dublagem, tem algum trabalho que foi um grande desafio para você? Um trabalho de direção de dublagem que realmente foi um processo bem cansativo, bem complexo, mas que no fim deu tudo certo e valeu a pena? Tenho, Titanic. Para marcar o filme, eu levei 3 dias, porque naquela época a gente marcava o filme, né? E minutava o filme. Levei 3 dias. Eu levei 1 dia e meio para fazer o esquema dele. Eu usei todos os dubladores que eu conhecia no Rio de Janeiro. Que eu conhecia e que eu não conhecia. E aí foi a primeira vez que o seu Herbert deixou a gente usar o mesmo processo que já estava sendo usado na Double Sound, de todo mundo dublar separado.
Aí eu cheguei para ele, eu falei, seu Herbert, vai ficar, vai demorar mais, o filme é difícil, vai demorar mais e vai ficar um pouco mais caro. Mas é um filme, é o Titanic, seu Herbert. Ah, lógico, imagina, você tem liberdade para você fazer como você quiser. E eu fiz, eu levei 11 dias fazendo o filme. Caraca. Eu fiz os personagens principais todos separados, os principais. Os que falavam pouco, que tinham aí, eu juntei um pouquinho. Sim. E fiz toda, por exemplo, eu fiz as pessoas que estavam perto dos principais, a figuração, eu fiz essa figuração e fiz outra figuração dos gritos que estão longe. Então, nossa, foi um trabalho artesanal, tanto o meu, dos dubladores e da mixagem, sabe? A mix foi do Gustavo. Hoje o Gustavo é da Delarte. Nossa, muito boa. Foi um trabalho artesanal. Depois eu fiquei sabendo que eles tiveram que redublar, porque algumas pessoas já tinham morrido. E aí não ia, família que não dá o direito autoral, essas coisas e tal. Mas todo mundo me fala, a gente gosta mais da sua versão. Eu falei, que bom. Eu fico feliz, porque foi um desafio tão grande, e foi o primeiro filme que a Herbert Richards fez separado. Sim. Quando o seu Herbert viu a qualidade, e aí a gente chegava e dizia, não, eu quero fazer algumas coisas. Aí ele liberou para a gente começar a fazer separado as pessoas, entendeu? Sim. Porque é uma delícia você dublar junto. É uma delícia, gente. É muito bom. Eu ouvi o cara falando comigo, entendeu? Mas é muito mais fácil para o diretor. Porque eu, por exemplo, quando eu dirigia Loucademia de Polícia, eram 12 numa bancada, como era no Carrossel, 13 crianças. E eu ainda dublando. E todo mundo junto. O Loucademia de Polícia eram homens, todos os melhores que você possa imaginar, ali naquela bancada. Eu subia na mesa do diretor para eu poder ficar vendo direito. Aí todo mundo dizia para mim assim, nossa, você tem olhos de lince, não é possível. Eu falei, não, eu fico prestando atenção, tudo que fala. Eu sempre assisti todos os trabalhos que eu faço, eu não deixo de assistir antes. Quando eu tenho tempo, eu assisto mais que uma vez só. Filme de cinema, a última que eu fiz agora, A Presença, eu assisti umas 6 vezes antes de ir para o estúdio. Olha só. Entendeu? Os Shreks, os Pandas, o Madagascar, todos os que eu fiz, tudo eu sempre assisti muitas vezes. E no meu trabalho, quando tenho tempo para assistir, eu assisto de novo, assisto para escalar e tal, e depois vou lá e assisto de novo, entendeu? Sim. É esse jeito que eu trabalho. Nossa, maravilhoso. E assim, é muitos trabalhos que você fez, né, Marlene? Então, assim, nossa, dá para ficar o dia inteiro a gente comentando, porque são muitos trabalhos assim, né? Mas é fantástico, é muito fantástico. Agora, voltando na dublagem, eu queria perguntar para você se você tem preferência do que você mais gosta de dublar, ou de dirigir também, você pode juntar e falar de direção também. Se é um filme de animação, se é terror, comédia. Não, terror e eu de não dublar suporto. também. Terror eu não suporto, tá? Eu sempre dei sorte na Herbert, até que chegou o filme Poltergeister. Quando chegou o Poltergeister, quem ia dublar era a Juraciara. Mas ela estava doente, alguma coisa assim, me parece. Aí eu substituí ela. E essa era uma boneca minha também, não era só dela, era minha também. Esse eu não dirigi, eu dublei, juro para você, de olho fechado. Eu não abria meus olhos, eu ia pelo som. Eu tenho pavor. Aí eu fiz. Aí o que aconteceu? Eu dirigi o segundo, o terceiro e o quarto, eu que dirigi.
Olha. Eu dirigi pelo fone também e dublei. O segundo e o terceiro eu dublei pelo fone. Estou falando de terror. Aí eu dirigi na Double Sound O Chamado. O Sim. Chamado. Até estava conversando com a Priscila Mourinho ontem, a gente estava falando sobre isso, que ela... É mesmo, foi você que me deu aquela atriz, você que me escalou e tal. A gente estava lembrando disso ontem. Mas eu não senti medo do chamado, não, juro para você. Todo mundo Olha. fala, ai, a Samantha. Eu falei, a Samantha era a Lina Mendes. Que Tá, legal, que terror, legal. terror. Eu nunca falei, gosto mais de dirigir isso, aquilo. Eu acho que o seu trabalho, você tem que fazer bem qualquer trabalho, tá? O Sim. que te derem, você tem que procurar fazer o melhor. Você não é onipotente, você erra também. Isso eu já falei para o seu Herbert, porque ele uma vez falou, você não pode errar. Eu falei, eu não sou Deus. Só quem não pode errar é Deus, eu não. Eu posso errar sim, eu sou bem humana, bem falível. Quanto à direção, para mim, qualquer rebordosa, como a gente chama, quando vem aqueles filmes tipo Titanic, trocentos personagens, eu não me importo, não. Eu gosto como com 6 personagens, ou com 30, 40, 50, para mim é a mesma coisa. Dublar. Eu gosto de dublar tudo. Oh, que legal. Você pode me perguntar o que mais você gostou de dublar? Eu gostei de fazer a macaca Zira, do Planeta dos Macacos. É uma coisa Olha. que a minha neta, outro dia, foi ver a trilogia, desde lá do começo. Vovó, eu vi seu nome, você que fazia a Zira? Eu falei, era eu que fazia a Zira. Né? Eu gosto muito desse trabalho. Cornélios, mas e a sua teoria? A existência de alguém como Taylor pode prová-la. A Mulher Biônica me marcou muito. A Sheila da Caverna do Dragão me marcou muito. A professora Helena foi um negócio assim indescritível, que eu devo ter que atender telefone, porque naquela época não tinha internet. Uhum. As pessoas gostavam da gente, porque gostavam mesmo, não era a internet que ficava buzinando ali no ouvido delas, né? Então, a professora Helena foi... Meu Deus, eu não saía do telefone para falar com criança que não queria comer, que não queria estudar, que tinha medo do escuro, tudo isso, sabe? E eu atendia. A Helena dizia, liga na hora do almoço para ela, liga na hora do lanche, dava horário. Eu passo para ela. Eu ia lá e eu atendia. Uma professora tem que ajudar os seus alunos. Só que dessa vez vai ser o contrário. Vocês é que terão de me ajudar. Eu tenho filmes, como eu te falei, esse Cristina, a Rainha da Suécia, foi inesquecível eu fazer. A Lívia Ullmann era uma atriz fantástica. Ela era casada com Ingmar Bergman, que foi um dos maiores diretores de cinema. Eu fiz quase todos os filmes dela. A Faye Dunaway, eu dublei muita coisa da Faye Dunaway. Uma que eu tenho paixão é a Jane Fonda. Né? Eu faço uma série dela chamada Grace Frank, que é uma delícia de série, está na Netflix, maravilhosa. Você inventou isso? Você inventou um feriado para não fazer coisas com a gente por anos? Eu fiz uma russa naquela série Orange is the New Black. Aquela das prisioneiras. Eu fazia a Red, a russa. Olha. Amei fazer. Sim. Amei. Você toma veneno esperando que ele mate o inimigo. Pare de socar paredes e trama sua vingança. E a gente faz, cada dia a gente faz um trabalho que você curte, que você gosta, né? Então, tudo é muito, muito, para mim, que eu acho que tanto a dublagem quanto a direção é um sacerdócio. Que legal, entendeu? que bacana.
para mim, a minha profissão é tudo de bom, do melhor. Eu sou feliz cada vez que eu vou para o trabalho. Eu falo para você, olha, só vou sair de lá 9 horas da noite, 10 horas. Mas eu saio feliz, poxa, que bom, que dia bom. Hoje tive coisas boas, também acontecem coisas ruins, tá? Eu escalo e... ai, não gostei, por que que eu escalei? Ou a pessoa não responde aquilo, né? Mas eu logo sublimo e disse que não, mas se eu tive tanta coisa boa que valeu a Sim, pena, entendeu? E sim. assim, e hoje em dia a gente está batalhando muito contra a IA, né? É. Eu fui a Brasília com o pessoal lá da Dublar, né? A gente teve uma audiência pública. Eu fiquei muito encantada com todo o apoio do governo e blá. Então a gente tem umas 2 PLs já tramitando lá. Então eu acho que a gente vai conseguir, como lá fora já conseguiu, botar um freio. Eu não acho que a gente tenha que lutar contra. A gente tem que saber usar, entendeu? Sim, com Essa é a minha certeza. opinião, né? Sim, E sim. o que você quer mais saber? Vai ter tanta coisa Olha, que eu cabecinha é aqui. muita coisa, né? Mas assim, agora a gente vai entrar um pouco nos seus trabalhos, né? Que eu tenho alguns trabalhos seus para a gente Tá. comentar um pouquinho. O primeiro deles é um que é a primeira referência sua que eu tenho de trabalho, é dessa personagem, que é uma personagem até pequena, mas eu assistia muito esse filme, que é o Robôs, que você fazia a Lídia Lataria, que era a mãe do protagonista. Ah, a Fernanda que dirigiu. Sim, sim. E Fernanda, Fernanda. é um trabalho que quando eu lembro de você, a minha primeira referência vem, porque foi a primeira referência que eu tive quando eu era mais jovem, com a sua Sim, voz, assim. E é sim, uma sim. personagem que ela é aquela mãe toda zelosa, preocupada com o Toda filho. querida, né? Toda Sim, querida. sim, Me lembro bem sim, dela. Ela me sim, marcou também. Eu gosto sim, muito dela. Ainda sim. A Fernanda falou para mim, mãe, eu vou te botar no teste porque eu acho você como você é comigo. Então eu Uhum. quero, quem sabe, e eu ganhei o teste. Aí eu fiquei. Sim, foi bem legal essa personagem. Amor, eu sinto tanto. Perdeu a chegada do neném. Mas tudo bem. Fazer o neném é que é gostoso. Outra personagem também que me marcou, que você fez, foi do filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que era Ah, a a protagonista, aeromoça. a Amo, aeromoça. amo, Olha, eu vou te amo. falar, eu vi uns tempos atrás com meus colegas de faculdade e foi hilário, a gente viu dublado, aí tava lá a sua voz, e assim, é um filme que eu acho que deve ter sido muito engraçado para você dublar, né? Porque era muitas situações bizarras, era muita piada e você tinha que manter a seriedade, né? Como é que foi para você Sim, fazer essa personagem? primeira vez que eu dublei ela, eu acho que fui eu que dirigi. Aham. Eu acho que fui eu que dirigi a primeira vez. Eu amei, porque ela era uma boneca minha, né? Naquela época era boneca, então a Globo me pediu. E foi difícil. Me lembro até que eu acho que eu pedi a Ângela para dar uma olhada para mim, porque era tão, sabe, eu fazendo, a gente já tinha o computador, o Sonic. Uhum. A gente já não fazia, a gente já não estava nem na DA, porque a DA você também podia fazer separado. Mas o computador você tinha 1 milhão de pistas, né? E a primeira vez a tradução estava muito boa, Sim. adaptada, porque isso influi muito para o seu trabalho, sabe? Quando a gente não tem que ficar adaptando na hora, né? Isso é triste. Mas eu me lembro muito bem do segundo. O Uhum. segundo, eu estava com 40 graus de febre. Simples Eita. assim. E como eu não dirigi o filme, porque eu estava fazendo uma outra produção, eu tive que fazer sozinha. Uhum. E aí o técnico foi me ajudando. Aí eu gravava e a gente ouvia, ou então ele parava na hora, não, Marlene, você sujou, a gente voltava. Foi dificílimo, porque ela é muito difícil, ela era muito elétrica, sabe? Sim, Mas foi um filme que eu amo de paixão, juro por Deus, como eu sim, gosto daquele filme. Eu adorei sim. fazer mesmo com 40 graus de febre. Aqui, Elaine Dixon, sou uma aeromoça. O capitão Câmbio está desmaiado no chão. Perdemos o copiloto e o navegador também. Estamos em apuros. Câmbio.
Eu lembro que eu dirigi um filme também muito doente, foi o Impacto Profundo. Eu também, Olha só, sei qual eu é. também, eu também estava com 40 graus de febre. Eu passei essa. Porque, Marlene, você não ia ao médico? Não podia, não tinha tempo. Uhum, Simples sim. assim. Eu ia no sábado, entendeu? Aham. Ai, eu adorei fazer esse trabalho. Muito bom que você lembrou. Eu Nossa, amei demais. eu gostei muito, foi muito legal. Agora, Marlene, vou pegar alguma coisa de quadrinho que você fez, né? Porque é uma coisa que muitos fãs também falam. Você fez a Mulher Gato do Batman, a série animada, que foi dirigida brilhantemente pela Sumara Luiz, que escolheu um Isso, elenco de dublagem fantástico, né? isso, foi ela que escolheu. Você também fez os Defensores, que você dublou a Sigourney Weaver, né? Que foi uma Sim. série e tudo. Mas você fez uma personagem que é pequena, mas é um personagem muito marcante, que é a Alcega, da franquia Deadpool, né? Que era aquela senhora lá. Eu faço até hoje. Isso, exatamente. A cegueta. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses três. Olha, tudo para mim é bom. Você falou primeiro da Mulher Gato. A Mulher Gato. A Sumara chegou para mim, eu já dirigia, né? Ela disse: eu queria te botar na Mulher Gato, tal. Eu falei: você acha mesmo que eu tenho voz para Mulher Gato? Você tem voz sexy, ela toda sexy, é isso que a gente quer. Eu falei: tá bom, ok. Fiz, foi ótimo, foi maravilhoso. Perfeito, meu amor. Agora vamos para casa. Talvez seja minha imaginação. A Sigourney Weaver é porque eu já dublava, eu tinha dublado, acho que já o Planeta dos Macacos, não, Montanha dos Gorilas. Sim. Que filme, que filmaço. Eu dirigi, eu dublei. Eu curti, agradeci muito de terem me deixado, né? Eu já cruzei com punhos de ferro antes, porque dessa vez eu não vou matar você. E o último, qual foi que você falou? Foi a Alcega, do Deadpool. Sim. Essa foi o Hércules. Hércules falou: vou te botar. Aí ele falou: você tem problema de falar palavrão? Eu falei: não. Por que eu vou ter problema de falar palavrão? Porque eu não falo. Uhum. Eu sou uma pessoa que. A minha mãe era artista, a minha mãe dizia: eu falo, você não fala. Entendeu? E eu fui educada desse jeito. Eu falo, você não fala. E eu nunca falei. A não ser quando estou muito sozinha. E para mim, assim, até quando eu me pego falando, eu fico: pô, Marlene, o que é isso? Sabe? Que eu não estou acostumada. Mas todo mundo pode falar perto de mim, que não me atrapalha, não, tá? Aí eu falei para ele: ô Hércules, eu já estou fazendo Grace Frank. Eu falo tanto palavrão na Jane Fonda. Qual o problema de eu falar na ceguinha? Pode deixar. Aí, o último filme, quem dirigiu foi Sérgio Cantu, que foi um dos meus filhos, porque todo mundo começou comigo, né? No Carrossel, pequeno. Ele já foi no Carrossel 2 e tal. Eu até brinco com a Maria Ângela que ele pode ser filho dela, mas ele é meu filho na dublagem. E o Serginho chegou para mim e disse: ai, Marlene, ela fala tanto palavrão. Eu falei: qual o problema, Serginho? Eu vou falar. Eu não tenho problema com isso. Adorei fazer, adoro fazer. Meu neto fala: vovó, você falando palavrão. Maravilhoso. Eu amo, porque ela é uma ótima atriz, sabe? Ela fala. O papel dela é tão pequeno, mas eu quando eu cheguei na dublagem, eu já era atriz, e quem me descobriu foi o Walter Avancini. E o Avancini foi um dos maiores diretores que eu conheci na minha vida, e o Avancini sempre falava isso: não existem pequenos papéis, existem pequenos atores. Olha Então, só. eu falei isso para o Hércules, falei: Hércules, imagina eu trabalhar no Deadpool, vou amar de paixão, pode me botar. Foi E eu bem sou legal. A vantagem de ser cega, eu nunca te vi usando Crocs. A desvantagem de ser cega, eu uso tudo nessa casa. Vitor, eu sou uma pessoa assim. Para mim, você pode me chamar para fazer a protagonista, ou fazer um papel pequeno, eu vou ficar feliz da mesma maneira. É muito bom, gente. Sim, É o trabalho da gente. É, O trabalho da gente, né?
Eu Sim, amo de paixão, amo de paixão. sim. Maravilhosa. A Alcega é uma pérola, assim. É, Ela pode estar em uma cena, ela solta uma frase que você dá risada, né? É ela é muito legal. maravilhosa. Nesse último, ela se soltou até um pouco mais, eu achei. É, exatamente. Ai, ai. Mas olha, Marlene, você também fez duas personagens icônicas da história do cinema também, que você fez a Rita Moreno no Amor Sublime Amor, que inclusive venceu o Oscar, né? Ela venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, foi um trabalho assim muito legal. E você tem que parar de me amolar. Agora estamos trabalhando pra gente e não pra velha. Curte com esses rapazes. Você começa num baile e termina numa prece. E você participou de Poderoso Chefão, Diane Keaton, que é a Ai, você fala... dublagem que eu assisti. Porque tem várias Arrepiado. dublagens, né? E eu peguei a dublagem. Tem da Herbert, que eu até dirigi na Herbert, tá? Uhum, Acho que foi, eu botei a Vera Miranda, mas infelizmente uhum. depois ela tinha morrido. Aí eu fiz na Double Sound. Sim, sim. Eu E tá no dirigi DVD essa versão é do a DVD. da Double Sound, da Double Isso. Sound. E fui eu que fiz. Também amei fazer. Nossa, eu já fazia, eu fazia uma outra coisa. Da Diane Keaton eu fiz. Depois eu botei para fazer a Nádia Carvalho. Uhum. A Nádia Carvalho, depois que eu fiz, eu mesma. Falei, não quero fazer não, quem vai fazer vai ser ela. Entendeu? Sim. Mas amei dublar, e você fala, me lembra, nossa, isso foi um carinho que eu tive tanto na direção da Herbert quanto quando eu dublei na Double Sound. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. As crianças estão lá fora, estamos de partida. Michael, eu não vou voltar para Nevada. Eu trouxe as crianças para se despedirem de você. Sim. Chomeli fazendo Marlon Brando na Herbert Richard. Eu não lembro quem fez na Double. Quem fez na Double? Foi o Percy. Ah, o Percivaldo. Ah, tá. Também, Percivaldo ficou bem. Percivaldo também. Tá. Não, esse filme, qualquer dublagem, esse filme é maravilhoso, né? Qualquer dublagem. Fui eu que dei o Robert De Niro pro Hélio Ribeiro. Fui eu que dei o Patino pro Ricardo Chinetti, entendeu? Eu sou mãe de muitas coisas ali. Nossa, com certeza. E para a gente terminar aqui, né? Antes da gente ir para a nossa perguntinha final, você fez também League of Legends, né? Que é a Belvette. Né, Sou que é a uma Belvette. personagem aí, para pegar a galera do videogame, porque eu sou uma pessoa um pouco afastada desse mundo, mas eu sei que tem gente que gosta e consome. Então, essa foi uma personagem que você fez, e eu não podia deixar. E foi na pandemia, tá? Sim. Foi na pandemia, tá? Sim. Eu sou tudo que o vazio consumiu, e assim como eu devorei a sociedade. E o papel, né, que você já deu a deixa, né? Se alguém chegar perto de você, faz um som aí, que é a Felina, né? A Felina, que marcou também muito, né? Da She-Ra. Da She-Ra. E a Felina nova, na nova versão, quem fez foi Fernanda. Olha só, que legal. Que legal. Eu achei bem legal, bem legal. Sim, sim, que foi um papel também muito bacana também que você fez, né, antigo, que eu imagino que deve ter uma galeria, né, de fãs daquela época, né? Tem, da Felina, quando ela miava, porque era a característica dela, né? Muito interessante, uma cidade de gatos, justamente o lugar para passar desapercebida. E todos eles gostam, mas o que marca mais mesmo, Vitor, é a Caverna do Dragão. Eu tive na CCXP esse ano, agora, final do ano, né? E eu fiquei encantada, porque eu falei para o Mário Jorge, que fomos todos, Mário Jorge, Mônica, Neso, eu falei, gente, mas faz tanto tempo que a Caverna do Dragão acabou, você acha que vai ter plateia? Vitor, quando a gente entrou no auditório maior da CCXP, lotado. Eu imagino. Gritando e pedindo para a gente falar. E depois a gente foi dar uma entrevista no Omelete, lotado. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que esse desenho ficasse tanto na memória das pessoas, sabe? Sim. Eu fiquei encantada, eu fiquei emocionada. E assim fico quando me pedem para eu falar
todo mundo zero em comportamento. Todo mundo fala assim, Que maravilhoso, que maravilhoso. Vamos, pessoal, anime-se, não é o fim do mundo. Muito obrigada por fazer essa frase aqui na nossa entrevista. Para mim está sendo uma felicidade enorme, assim, ouvir tuas vivências, a tua história, assim, que assim, né, é só uma cutícula, porque tem muita história aí, tem história gigantesca. Nossa, você nem faz ideia quanto. Mas acho que vamos ver aí, quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 aí, né? Quem sabe a gente continuar aí, porque o papo tá incrível, gente. Mas a última pergunta da nossa entrevista, que eu faço com todos os dubladores aqui, e com a Marlene com certeza não seria diferente. Marlene, para você, o que dublagem significa em uma palavra? Cultura. Olha só, maravilhoso. Faz parte da nossa cultura. E ela está sendo considerada patrimônio cultural, graças a Deus. E é um patrimônio cultural, assim. Você vê toda essa vivência na CCXP, o quanto de vidas que a tua dublagem marcou. Então, assim, é maravilhoso. E a gente procura levar um português bom para a pessoa, tanto o coloquial quanto o português casto e tal. E você ouve nas ruas coisas que a gente fala na dublagem, sabe? É muito bom. Sim. É muito bom. Para mim, é amor e cultura. Que maravilhoso. Então, para a Marlene Costa, dublagem significa cultura. É uma maravilhosa definição aí. E, gente, é isso. Essa foi a entrevista com Marlene Costa. Eu quero agradecer muito a Marlene por ter disponibilizado o tempo dela para a gente conversar, por ter apoiado esse projeto que eu faço com muito carinho de preservação da memória da dublagem brasileira, né? Que as pessoas conheçam um pouco quem é a Marlene, sabe? Os trabalhos incríveis que ela fez. Como eu disse, né? É tanta coisa que daria para fazer 200 horas de entrevista, né? Mas, Marlene, muito obrigado. Deixa aí seus comentários, mas, olha, honra. Vou dizer uma coisa. Eu já era seu fã. Depois muito obrigada. Eu fiquei mais fã. Muito obrigada, Vitor. Eu quero deixar um beijo para todos e pedir a participação de todos para que a gente consiga fazer eles votarem as nossas PLs para IA e nos proteger, né? Porque eu acho que ninguém gostaria de ver um robô dublando, gostaria? Sem infecção, eu nem ferrando. Sem nada. Então, isso eu sei que a ferramenta cada dia vai se aprimorar. Vai. Mas eu acho que nada como um humano para fazer, né? Então, eu conto com a ajuda dos fãs de dublagem, que nos ajude a vencer essas etapas, estejam ao nosso lado, gritem na internet que não querem, que querem o dublador, o que vocês gostam, tá? Querem sentir esse amor que a gente passa para vocês nas nossas interpretações, tá? Exatamente. Faça as palavras da Marlene aí, apoie a dublagem viva, porque a dublagem salva vidas. Viva a dublagem viva. Exatamente. Dublagem salva vidas, dublagem educa, dublagem entretém, dublagem faz um papel fantástico na nossa cultura, como a própria Marlene disse. Então, vamos prestigiar a dublagem viva, tá bom, gente? Isso, viva a dublagem viva! Isso, maravilha. Beijo. Então é isso, gente. Coloque aqui nos comentários qual que é o teu trabalho favorito da Marlene e qual dublador que você gostaria de ver aqui no próximo episódio. Como eu falo, eu vou atrás, eu vou no meu trabalho de luta aí, mas eu vou atrás aí dos dubladores e torço aí para trazer as filhas da Marlene aqui no canal, para ela falar das vivências, das histórias dela, com certeza tem muita coisa legal, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado e até mais, pessoal. Beijo para todos.